Olá a todos, meu nome é João Amaro, sou médico veterinário e espírita e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre os nossos pequenos, nossos animais domésticos. Segundo a doutrina espírita, será que eles um dia se tornarão humanos? Essa é uma pergunta. Será que nossos animais, que a gente tanto ama, que a gente sempre está junto com eles, dando o melhor, dando carinho, vendo realmente as suas atitudes, não só como instintiva, mas sim a inteligência dele? Será que ele tem uma alma? Será que ele tem um espírito? Como que é essa escala evolutiva para ele chegar até nós, humanos? Mas será que eles chegam à humanidade? Como isso acontece? A doutrina explica como ele evolui? E é isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, para nós entendermos um pouquinho mais sobre os nossos animais domésticos, o qual nós somos todos responsáveis por eles, nós primeiro vamos entender, e a pergunta é: será que eles têm alma? Por que eles estão aqui? Qual é a relação entre a alma dos animais e a nossa alma humana? Os animais se tornarão humanos um dia? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta e o tema da nossa palestrinha de hoje. Então, a gente indo lá no Livro dos Espíritos, na questão 597, Kardec pergunta aos espíritos, ele faz a segunda pergunta: se os animais têm uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação. Olha só, se os animais têm uma inteligência e que lhe dá uma certa liberdade de ação, há nesses animais, um princípio independente da matéria? Há nele um princípio independente da matéria? Aí os espíritos respondem a Kardec: sim, e que sobrevive ao corpo. Olha que bacana! Já matamos aqui uma questão que aqueles que tinham dúvida, não é para ter mais dúvida daqui para frente, que sim, então, os animais têm um princípio que sobrevive ao corpo, né? E esse princípio que sobrevive ao corpo é conhecido como espírito, né? Então, se ele tem um espírito, na realidade, a gente fala assim, ele tem um espírito, nossos bichinhos. Nós podemos colocar isso de uma forma melhor ainda. Não é que ele tem espírito. Os animais, como nós também, nós somos espíritos. Não é verdade? Só que ele está numa classificação diferente da nossa. Mas é um espírito em evolução, como nós também somos um espírito em evolução. Né? Olha que bacana. Então, aí a gente começa já a entender um pouquinho, já que ele tem um espírito, se ele tem um livre-arbítrio, que ele tem espírito, é que eles têm livre-arbítrio, ou ele simplesmente só age por instinto? Como a gente pode pensar dessa forma? Pensar no instinto e inteligência. O que é o instinto e o que é a inteligência? E a gente vai de novo, mas desta vez a gente vai lá na Gênese de Kardec, no capítulo 3, no item 11 a 13, que lá Kardec fala que o animal carnívoro, é impelido pelo instinto. Depois eu vou explicar isso para vocês. E nutre-se de carne. Porém, as precauções que ele forma, esses animais carnívoros, para a sua previsão, para a sua caça, são atos de inteligência. Que bacana! Então,
Ele tem o instinto da caça, mas ele age inteligentemente para a caça. A gente vê no YouTube, no Animal Planet, no Geographic, a caça. Vamos falar dos leões, que é o que a gente mais vê. Como que é que aquelas leoas, elas se reúnem em grupo, né, em bando, para caçar? Elas simplesmente vão instintivamente à caça? Não, elas têm toda uma programação inteligente para pegar aquele animal que para eles vai ser mais fáceis. O que é que eles escolhem sempre? Ou os mais velhos ou os muito jovens, né? Isso é tudo o ato inteligente. E o instinto é a caça. Então, os animais que a gente já está vendo aqui, que o instinto e a inteligência são independentes, mas ele não é uma espécie de inteligência. Não, mas desculpa, volta. Então, o instinto é independente da inteligência? Kardec pergunta na questão 73. E os espíritos respondem: não, que o instinto é uma espécie de inteligência. Olha que bacana. Né? Então, mesmo hoje, nós, os seres humanos, ainda nos agimos por muito atos instintivos ainda, né? Principalmente quando a gente está no trânsito, quando as mães superprotetoras, quando vê os filhos em perigo, né? Ela não pensa duas vezes. Primeiro age para depois ver as consequências. Mas isso é muito importante, a gente saber que existe o instinto e a inteligência, que eles não são separados. A gente vai colocar um exemplo muito prático que a gente acontece conosco. Se a gente encosta num fogão quente, instintivamente a gente já tira a mão. Se fosse um ato pensado, a gente começava: será que está na hora de eu tirar essa mão daqui? Ou vou deixar a mão ficar um pouquinho mais queimada para poder tirar? Não, a gente automaticamente ele já tira aquela mão, instintivamente, a gente age instintivamente, que o instinto é uma defesa também da gente, né? E dos animais também, certo? E o que é que a ciência fala em relação a essa inteligência dos animais? Em relação à inteligência dos animais, a ciência fala que os animais, eles são seres sencientes. E o que significa ser seres sencientes? É a capacidade dos seres de sentir, deles, os animais, sentir sensações, sentimento, raiva, ciúmes, né? Em outras palavras, é a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do ato que o rodeia. Entendeu? Então nós que a gente convive com os animais sempre, a gente sabe quando os animais são ciumentos, os animais eles são invejosos, né? Os animais têm inveja, né? Nossa, sentir dor e sentir medo é o que mais a gente vê, né? Então eles, na ciência já classificaram como animais sencientes. Então, mas exatamente isso que é bom a gente saber disso, porque hoje em dia a gente tem uns animais de companhia na nossa casa, que os animais, eles não são um animal que está lá no quintal, graças a esses tipos de colocação que a gente colocava alguns anos atrás, que os animais, a gente adquiria um animal não para companhia, mas para guardar a nossa casa. Hoje não, hoje, e também a ciência fala que nós somos famílias espécie, né? Que nós temos a nossa família humana e juntando com a família humana os nossos animais, pode ser cães, gato, tartaruga, peixinho ou tudo junto, né? Então hoje a classificação já é de família como família multiespécie. E é muito importante nós sabermos disso, porque pelo Espiritismo, o Espiritismo nos ensina muito que nós somos responsáveis pela evolução deles, né? Como é que a gente atua nessa responsabilidade como
um Deus para ele. É o que nós esperamos de Jesus, que Jesus faz conosco, nós estamos fazendo com os animais, lhe dando mais carinho, ensinando o amor, praticando sempre a bondade, a afetividade, a empatia, que a gente aprende muito com os animais trabalham muito a empatia, né? Então, esse tipo de relacionamento com os animais, que nós temos com os animais, nós estamos trazendo ele para a forma humana, que isso vai demorar muito tempo, mas como o mundo está, o nosso planeta está mudando de categoria, né? O planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E não é só o humano que está entrando nessa forma de planeta de regeneração. Tudo que é criado por Deus também está entrando na forma de regeneração. E principalmente os nossos animais, né? Que eles vão ficando cada vez mais íntimo e compreendendo cada vez melhor o seu dia a dia. É porque os animais não tem mais aqui, a gente não tem mais um animal simplesmente para ser um animal reprodutor, um animal que precisa estar no fundo do meu quintal para cuidar do meu quintal. Eu quero um cão de guarda, um cão de caça. Isso já aí, a gente já vê eles não desta forma mais. A gente está vendo animais como companhia e como nós somos responsáveis por ele, para a evolução, para ele chegar até a humanidade um dia, né? Mais tranquilos. Como nós também temos essa dificuldade de entender Jesus, nosso mestre, que é responsável pela nossa evolução, né? Então nós precisamos pensar. E agora esse momento que nós estamos passando com essa quarentena, que ficamos mais em casa, observando melhor a nossa família, nossos filhos, observando melhor os nossos animais, né? Saímos mais com ele para dar uma volta no quarteirão, não é porque nós estamos em pandemia, nós não podemos mais sair com os animais, precisamos sair sim, saímos tomando os maus cuidados, com máscara, álcool gel, para dar a voltinha no quarteirão, chegar em casa, limpa a patinha deles, né? E eles precisam também se destressar, porque se a gente fica só dentro de casa, com aquele clima pesado, com aquelas energias não tão boas, os animais ficam dentro dessa cúpula que nós criamos, eles acabam adoecendo também. E nós não podemos fazer isso com eles, e nem conosco mesmo, né? Por isso foi importante nós fazermos nossas vibrações, nossas orações, meditações, o Evangelho no lar, e junto com nossos animais, para poder fortificar o nosso ambiente da casa. Não é verdade? Né? Já que nós vimos que os animais têm um princípio inteligente, e esse princípio inteligente vai evoluindo como nós até chegar à forma humana, como é que ocorre essa questão dos animais chegarem até a humanidade? Porque nós aprendemos na doutrina espírita, na questão 540 do Livro dos Espíritos, né, que nós saímos do átomo e vamos até o arcanjo. E para chegar ao arcanjo é uma caminhada muito grande que ainda nós não chegamos. E mesmo o arcanjo, que o único arcanjo que nós conhecemos que passou aqui no nosso planeta, espírito puro, foi Jesus. E Jesus também, ele iniciou ali no átomo, né? Então, todo esse espírito, como a gente sabe que o espírito é o princípio inteligente do universo, como é que ele vai caminhando até chegar à individualização e tornar humano? Como que ocorre isso daí? Como a gente faz esse caminhar gradativamente, né? Porque a gente sabe que a gente aprende também na doutrina espírita que passamos por todos os reinos: mineral, vegetal,
animal a animal, não estamos no animal hominal, e vamos caminhando até chegar ao arcanjo. E para chegar ao arcanjo nós temos muito que caminhar ainda. Mas para a gente trazê-lo até a humanidade, quando ele chega na fase humana, ele aprendeu tudo como animal. Ele passou de ano, ele aprendeu toda a lição até chegar até animal. Tudo sobre animal ele já aprendeu. Então ele vai ter uma primeira reencarnação como humano. Ele vai vir assim, com essa forma bonita que nós todos temos? Não. Ele vai vir naquela forma bem primitiva, humanoide, né? E ali, como a questão 849 do Livro dos Espíritos também nos esclarece, que as primeiras reencarnações como humano, o que perpetua é o instinto, não é a inteligência, mas a inteligência está ali. Mas lembrando, quando ele começa a ter a individualização, ele sai do princípio inteligente e passa para o espírito com letra maiúscula individualizado, humano, até chegar animal, eles não têm expiação. Quando eles chegam ao humano, né? Aí Deus bate nas nossas costas e fala: meu filho, daqui para frente o caminhar é seu. Tem um Y aqui na sua frente. Qual o caminho que você segue? E é tudo um aprendizado, né? A gente erra, volta, procura um caminho melhor, vai acumulando experiência, como eles também vão acumulando experiências, né? Então é esse caminhar nosso e deles também, né? Então é muito engraçado, muito bacana a gente saber disso, né? Que é essa evolução que no patamar evolutivo que nós estamos, nós já passamos pelo patamar animal, né? E é muito importante na questão 607A do Livro dos Espíritos que o Kardec deixa bem claro que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Olha só, ensaia para a vida. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, com E maiúsculo, que é o individual, né? Então começa para ele o período da humanidade, isso na questão 607A, pessoal. E com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Olha aí, ele deixa de ser expiação e agora começa prova e expiação, né? Como depois do período da infância, vem a adolescência, depois da juventude e por fim a idade madura. A gente pode colocar nós aí nesse patamar evolutivo que nós estamos, nós estamos na fase infantil da individualização, que ainda nós estamos aprendendo, nós não temos ainda tanta consciência. Nós precisamos trabalhar nosso orgulho, trabalhar a nossa paciência, nos livrar da vaidade, que são tudo difíceis de a gente se desvincular ainda. Mas a doutrina espírita, ela nos ensina que o importante na doutrina espírita, que Kardec fala, que Jesus também mostra, é a nossa reforma interior, a nossa melhora interior, né? Para a gente continuar cada vez compreendendo melhor a mensagem de Jesus e o nosso caminhar até Deus, que é Ele que vai nos levar, não é verdade? E na questão 613 também do Livro dos Espíritos, ele coloca também: o espírito não chega ao período humano
senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Olha que bacana. Então, mineral, vegetal, animal, hominal. Todo esse caminhar. E nós já passamos por tudo isso aí. Para você ver, por isso nós temos que ter consciência que nós somos muito importantes para Deus. Nós somos seres muito importantes. Porque se nós chegamos até aqui, é por merecimento e por luta árdua que nós estamos fazendo, que nós, espíritos, estamos fazendo. Né? Porque eu, como João, eu estou estagiando, eu estou aprendendo, estou colocando em prática, sou o protagonista dessa minha encarnação. Né? Então eu estou fazendo o papel principal e estou procurando fazer o melhor. Porque que hoje, eu sabendo que a minha escolha hoje é o Espiritismo, onde estão me trazendo as melhores respostas das minhas perguntas, bem esclarecida, eu estou seguindo o Espiritismo. Se amanhã ou depois surgir uma coisa que complete mais profundo e eu como espírito já estou mais maduro a compreender e aceitar essa nova proposta, é lógico que a gente vai seguindo. Porque é tudo que Jesus falou, que ele não veio destruir, ele veio completar. E a mesma coisa, a doutrina espírita, que é considerada a terceira revelação, é a complementação. E vai vir a quarta, quinta, sexta e vamos seguindo, vamos nos melhorando conforme a gente está cada vez mais amadurecendo espiritualmente, a gente vai recebendo informações para a nossa melhora interior cada vez mais consciente, né? Então como é que a gente, como eu falei para você, né, dos reinos minerais, mineral, vegetal, tudo isso, e dentro de cada reino são divididos ainda, né? Quer dizer, dentro dos minerais tem diversos minerais, né? A gente pode pensar em pedra, tudo, um monte de coisa, né? Aí vem vírus, né? Aí vem do reino Monera as bactérias, né? Então existe N de bactérias, não é que a gente vai passar por todas as bactérias, mas a gente vai aprendendo, né? Como bactéria, né? Como nós já fomos um dia, algum ser do reino Monera, pode ser que nós fomos. Como ser não, porque não pode dar salto, né? O Espiritismo nos ensina que a evolução não é dado salto, né? Aí vem as algas, vem os protistas, né? Que são os protozoários, os vermes, e que os animais, né? Imagina só, o próprio cachorrinho está levando um ser, um princípio inteligente dentro dele, como a gente leva bactérias, fungos, vírus, né, que fazem parte, como nós somos um mundo para esses seres micro, né, como está acontecendo agora com o Covid, nós estamos aprendendo muito, né, porque nada é acaso nas nossas vidas, pessoal, tudo tem um roteiro, né, então tudo acontece, tem um porquê, e também se está acontecendo, vai passar, que nada é eterno, entendeu? Está passando essa fase da Covid, a gente está amadurecendo, aprendendo cada vez mais, se valorizando, parando um pouco mais para ter conscientização. Puxa vida, a gente precisa levar um choque para poder parar e falar, opa, peraí, o que é que eu estou fazendo comigo? Será que tudo isso que está acontecendo no mundo, eu não sou culpado com o que está acontecendo? Somos culpados, porque se a gente fala alguma coisa aqui que não é bom, a gente pensa essas energias negativas, o universo ele responde, tudo responde, né? Então por isso, quando a gente está em casa, nessa quarentena, e nossos animais estão junto conosco, é muito importante a gente estar sempre harmonizando os nossos pensamentos, através de leituras agradáveis, através do Evangelho no lar,
assistir filmes espíritas. Nossa, tem tantos filmes bons para ser assistido. E vamos evitar coisas pesadas, né? Notícias, filmes de terror, filmes que deixam a gente lá para baixo. A gente já está preso em casa, fica assistindo e acompanhando noticiários ruins. Aí a gente cria dentro da nossa casa um universo tenso, aquelas energias pesadas, que os animais, estando junto conosco, eles acabam adquirindo essas energias e ficando doente mesmo. Eu, como médico veterinário, agora, depois de tanto conversar com as pessoas, com meus clientes, dando orientação, porque tem muita gente que tem os animais em casa e habituaram eles só fazer o xixi e o cocôzinho fora. E eles estão acostumados, tem aquele horário certo para eles saírem, então eles seguram. Aí o que estava acontecendo? O pessoal não estava saindo, e o animal segurando, até o momento que ele não conseguia mais segurar e começar a fazer o xixi e cocô dentro de casa. E de tanto ficar segurando o xixi, comecei a pegar muito animal com infecção urinária, devido a isso, ao medo de sair com o animal. Então nós precisamos não ficar, a gente ficava 40 minutos andando com o animal, vamos andar 10, 15 minutinhos, né? Que eles precisam continuar fazendo a mesma rotina que nós criamos para eles, né? E toda essa evolução até chegar ao humano, né, é lento, porque o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de vida, 4 bilhões e meio. Demorou mais ou menos 1 bilhão para fazer o resfriamento da crosta da nossa Terra. E tudo isso Jesus estava acompanhando, que Jesus é o nosso governador planetário, né? Então Jesus já estava acompanhando tudo isso daí. Então vamos fazer as nossas orações, as nossas vibrações em casa, mandando. O plano espiritual necessita muito das nossas energias. Quantos irmãozinhos que ficavam na rua desencarnados já, sugando as energias dos outros que ficavam em bares, ficavam na rua, formando grupo, shows, né? Esses estão perdidos e todos já estão sendo recolhidos. Mundo de regeneração, pessoal, precisa socorrer esses nossos irmãos que estão desencarnados, que precisa também dar continuidade na sua vida, encarnar para continuar o seu crescimento, a sua evolução, porque tudo evolui, mesmo não querendo. Não é verdade? Então, voltando um pouquinho, quando os animais tornam-se humanos, as primeiras fases humana, bem humanoide, eles têm mais instinto do que livre-arbítrio, né? A inteligência ainda está pequena, mas está continuando. Falar em inteligência, agora que nós estamos em casa, como a gente observa os nossos animais, a inteligência dele, né? Os atos que a gente não ficava tão atento, agora que nós temos tempo para olhar para nossas famílias, multiespécie, né? Que isso é bacana. A gente precisou parar para observar. E é o que nós estamos fazendo. Isso é muito importante para a gente. E pode ter certeza, quando passar toda essa quarentena, nós já estamos um outro ser. Um ser mais sensível, né? Com mais fé, porque o que nós estamos praticando, a nossa fé, né? A humildade, a paciência, aqueles que ficam em casa com a família, a gente sabe que torna-se perturbação. Para evitar essa perturbação, é importante nós espíritas fazermos
dos nossos evangelhos, o orar e vigiar sempre. Não é verdade? Né? Então, continuando todo nesse caminhar que a gente está passando, que eu estou passando para vocês, que a gente começa a nos olhar melhor também, né? E Deus, nosso Pai maravilhoso, Ele nos criou todos nós, sem exceção. Todos foram criados simples e ignorantes, né? Simples e não saber ainda o que fazer, ou aprender, e a ignorância de certas coisas. Ignorante é de falta de conhecimento, né? E nós estamos aprendendo, e quanto nós já aprendemos, quanto nós já deixamos a nossa simplicidade e a nossa ignorância, e já estamos agora, hoje, 2020, para mim 2020 não existe, eu já vou direto para 2021, né? Porque o 2020, para mim, é casa, né? Então, nós estamos aqui em 2020, aprendendo cada vez mais e deixando essa simplicidade e essa ignorância bem devagar, e o que nós já aprendemos muito, né? E conforme esse crescimento nosso, nós vamos de novo, eu gosto de usar muito o livro dos Espíritos, né? Porque ali tem todas as perguntas e as respostas que a gente anseia. E principalmente nós que gostamos de animais e como espírita, queremos muito saber como é que acontece essa evolução, como acontece a reencarnação, como acontece, os animais são médios, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender em relação ao espiritismo, no livro dos Espíritos, em relação aos animais, quero dizer. Então, mais uma vez, na questão 610 do livro dos Espíritos, tem uma pergunta, essa pergunta é muito interessante, que Kardec faz. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Olha só. Aí o que os espíritos respondem? A espécie humana é a que Deus escolheu para encarnação dos seres que pode conhecer. Olha que resposta, né? Então nós humanos, nós fomos escolhidos por Deus para conhecê-lo. E Jesus, sempre atento com as nossas ansiedades, os nossos desejos, Ele está nos levando a conhecer cada vez mais o nosso Deus único, né? Conhecer Deus, não é verdade? E o que podemos concluir de tudo isso em relação ao espírito? O que é que evolui? É a espécie ou o espírito? É o corpo físico ou o espírito que evolui? Então, de tudo isso que nós vimos, desde o princípio inteligente, que está lá na sua escala evolutiva, até chegar onde eu estou, e o espírito que vinha de lá, que era conhecido como princípio inteligente, que fui aprendendo, armazenando conhecimento e chegando até aqui. Como eu falei,
Nós somos um ser espiritual praticando a evolução no corpo físico, né? Então, o que importa mesmo é o espírito, que nós sabemos que o espírito é imortal, inclusive deles, que nós vimos que também que ele tem um espírito, um princípio inteligente e que sobrevive ao corpo físico, para chegar, para ir caminhando, aprendendo. Então, o espírito é imortal. Eu, João, estou treinando como espírito nesta encarnação como João, né? Então eu estou João. Então o que importa é exatamente isso, o aprendizado espiritual que a gente armazena e nunca perde. O crescimento material, os bens materiais a gente perde, pode tirar da gente qualquer hora e a gente fica pobre, mas ninguém tira esse aprendizado espiritual que nós já vemos trazendo de milhões e milhões e milhões de anos. Tá bom? Só para encerrar, já desejando muito obrigado a todos. E eu vou encerrar com a seguinte frase de Alberto Schauserbe, que recebeu o Prêmio Nobel em 1952. Ele fala: quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Muito obrigado. Fique com Deus.